que não vai buscar solução em Deus, mas vai buscar soluções humanas, então fica complicado. É preciso que o líder seja um líder realmente confirmado por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, um líder que tenha realmente comprovação do seu ministério. Sigamos o exemplo de Moisés e seus auxiliares que o ajudaram na missão de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Então vamos aí cada um trabalhando, né, e ajudando a tarefa do nosso líder. Cada um tem o seu líder, então o líder vai ter mais tempo para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus, enquanto nós estamos ocupados em fazer muitas coisas que às vezes o líder que teria que fazer. Então nós vamos fazendo para ajudar o líder. Então cada um deve buscar ajudar a liderança da igreja. Existem os líderes principais e existem os líderes auxiliares. Então nós devemos fazer todo o possível para ajudar, estar ali sempre ajudando nessa tarefa do líder principal. Então uma ajuda com o ensino, outra ajuda com a pregação, outra ajuda com o cântico, outra ajuda com os instrumentos musicais, outra ajuda aí visitando, outra ajuda aconselhando, outra ajuda aí ministrando, outra ajuda na parte aí financeira, administração da parte financeira. Então existem aí vários tipos de trabalhos e vários tipos de auxiliares, mas todos devem estar com uma mente só, pensando uma coisa só. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo para Deus. Cristo é a cabeça da igreja e nós, os membros, todos devemos estar trabalhando para o corpo de Cristo, para que esse corpo vá cada dia mais aumentando em número de pessoas salvas. Glória a Deus. Vamos orar agora e depois estaremos trazendo então as respostas, só as respostas verdadeiras aí do nosso questionário. Vamos orar juntos. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja a partir de hoje começar a ser aí um líder auxiliar ou um verdadeiro líder que está em comunhão com Deus, então ore agora, peça ao Senhor ajuda e Ele vai te ajudar. Se você precisa de auxiliar, peça a Deus e Ele vai levantar auxiliares para ajudar o seu ministério. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor, agrada-te daqueles que agora se chegam a Ti arrependidos pelos seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida e ajuda-os, ó Senhor, e vem, Senhor, escolhendo os seus líderes, escolhendo, Senhor, aqueles que vão trabalhar, que terão eminência na Tua obra. Ajuda, capacita, Senhor. Ó Pai querido, envia mais e mais e mais ajudantes para aqueles que necessitam de ajudantes. Ó Pai querido, em nome de Jesus, levanta homens íntegros, homens fiéis, homens, Senhor, que sejam humildes, homens que não estejam interessados, Senhor, em riquezas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a liderança da sua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, traze-os para junto de Ti, Senhor, chama-os para a comunhão e capacita, Senhor, a nossa liderança para fazer a Tua obra no poder, na unção do Espírito Santo. Que nós, Senhor, cada um de nós nos alegremos na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, entre em contato conosco. Você vê aí, tem o nosso e-mail, o nosso telefone. Entre em contato, estaremos aí na sua igreja. Nós estamos aí nesse mês de fevereiro, já trabalhando nas igrejas aqui perto, algumas de Imperatriz. Nesse fim de semana estaremos aí no Conjunto Vitória, na sede ali, ministrando a palavra do Senhor. Então você nos convide, estaremos aí na sua igreja fazendo a obra de Deus. Então entre em contato conosco, nos convide, estaremos aí junto com você na sua igreja. Glória a Deus. Vamos então ao nosso questionário agora. Nós colocamos aí somente as respostas corretas. Você entra em nosso site, nos outros sites onde nós temos nossos estudos, e veja aí as perguntas sem as respostas verdadeiras e os espaços vazios para serem respondidos. Aqui nós trazemos só as respostas corretas. Então a pergunta número 1 aí para completar dentro do textual.
Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Êxodo 18, 19. Verdade prática aí, agora a segunda para completar. Para cuidar da sua obra, Deus chama quem Ele quer e pelo seu Espírito capacita essas pessoas para a sua santa missão. Parte 1 aí, o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Vamos ver a pergunta número 3. Por que o obreiro deve ser dispenseiro e não dono? Então podemos ser laboriosos e dedicados na obra do Senhor, como foi Moisés, e ainda assim cometer falhas em nossa administração. Um dos erros de Moisés e de alguns líderes da atualidade está no monopólio do poder administrativo. Vejamos como exemplo Diótrefes, 3 de João 9:10. Este obreiro via a congregação como uma propriedade sua. João repudiou e denunciou a recusa de Diótrefes em se relacionar com as outras lideranças e irmãos. Pergunta número 4. Como ocorre a falta de percepção do líder? Às vezes o líder não percebe as necessidades dos seus liderados. Isso não significa que ele seja um mau líder, mas que, em alguns momentos, os que estão de fora têm uma percepção maior da nossa administração. Jetro era sogro de Moisés e sacerdote. Ele logo percebeu a dificuldade que Moisés estava tendo no exercício da sua liderança. Eliseu também não percebia que os discípulos dos profetas enfrentavam uma séria necessidade atinente à moradia, segundo Reis 6:1. Talvez você, líder, não esteja percebendo as necessidades do seu rebanho, mas elas existem e não devem ser ignoradas. Oremos para que Deus levante homens íntegros como Jetro para sempre lhe ajudar. Pergunta número 5. Por que o líder necessita de ajudantes? Então, caso Moisés continuasse a trabalhar sozinho, logo estaria enfrentando um severo esgotamento físico e mental. Ao mesmo tempo, o povo também iria se cansar pela longa espera em pé. Sozinho, ninguém é capaz de cuidar do rebanho do Senhor. O líder não deve tentar fazer mais do que pode. Também precisamos nos conscientizar de que nenhuma pessoa é insubstituível na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será substituído, contudo, a obra de Deus prosseguirá. Na parte 2, aí, os auxiliares de Moisés no ministério. Pergunta número 6. O que faz Deus para ajudar a quem faz a sua obra? Então, para fazer a sua obra, Deus levanta líderes principais como Moisés e, de igual modo, levanta líderes auxiliares. Todo obreiro que está à frente do rebanho do Senhor, seja qual for a tarefa, necessita de auxiliares, cooperadores e colaboradores. Romanos 16, 3, 21, 2 Coríntios 8, 23. Pergunta número 7, aí, que é para completar. Quais foram os auxiliares de Moisés? Então, certamente Moisés teve muitos auxiliares cujos nomes não foram registrados nas escrituras sagradas. Vejamos apenas alguns. Primeiro aí, Miriam era auxiliar de Moisés e também sua irmã. Era profetisa e cantora. Seu nome em hebraico corresponde em grego a Maria. Certa vez levantou-se contra Moisés e pagou caro por sua rebeldia. Veja aí Números 12, fala da lepra. Arão, irmão de Moisés, seu porta-voz e líder dos sacerdotes. Depois aí os anciãos, também chamados príncipes no período mosaico, eram líderes e representantes do povo. Veja Deuteronômio aí 1, 13 a 15, veja aí Êxodo 3, 16 e 18. Outros auxiliares eram os juízes e os levitas. Veja aí Oséias 8, 33, 24, 1. Letra D aí, que é Jetro, o sogro de Moisés. Não era israelita, mas demonstrou ser um homem cheio de sabedoria. Ele muito ajudou Moisés. Depois vemos aí Josué, na letra E, sucessor de Moisés. É mencionado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo 17, 9, num contexto que destaca a sua obediência a Moisés. Por ter sido fiel e obediente a Moisés, foi escolhido de Deus para suceder o legislador. Na parte 3, aí, qualidades de Moisés como líder. Na pergunta número 8, cite pelo menos 5 qualidades de Moisés como líder. Então vamos ver aí, ó, mansidão, humildade, piedoso, obediente e fiel. Pergunta número 9. Como descobrimos as qualidades mansidão e humildade na liderança de Moisés e qual o perigo da soberba? Então Deus falava com Moisés face a face. Ele, com humildade, parou para ouvir os conselhos de Jetro, que não era nem mesmo israelita. Se você deseja ser bem-sucedido em sua liderança, seja humilde. A soberba, além de ser pecado, impede o líder de crescer. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Todavia, a soberba impede que o líder ouça seus auxiliares. Pergunta número 10. Como descobrimos as qualidades
piedoso e obediente na liderança de Moisés. Moisés era um exemplo de obediência e integridade, e da mesma forma o obreiro precisa ser modelo dos fiéis. 1 de Pedro 5,3. O verdadeiro ministro de Cristo precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. 2 Coríntios 8:21, 1 Timóteo 6:11 e 12. O servo deve viver e agir de modo honroso no trabalho, na vizinhança e na família. A santidade é um imperativo na vida do obreiro. Um bom ministro de Cristo não apenas dá ordens, mas em tudo é um exemplo para o rebanho. Pergunta número 11. Qual a importância de ser fiel a Deus? Então esta é uma das qualidades primordiais de um líder, pois requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. De nada adianta o líder cristão pregar e ensinar a palavra se ele é desobediente, displicente, nem sequer pratica o que ensina. A verdadeira fidelidade revela-se em nossos atos cotidianos. Os olhos do Senhor estão à procura dos que são fiéis a Ele. Salmos 101:6. Moisés foi fiel a Deus, ao seu povo, à sua família. Sigamos o seu exemplo. Conclusão, pergunta número 12 para completar. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. O líder cristão precisa de auxiliares dados por Deus que o ajudem. Não sejamos como muitos líderes que não sabem delegar tarefas. Estes acabam sofrendo e fazendo a obra de Deus sofrer danos. Sigamos o exemplo de Moisés e seus auxiliares que o ajudaram na missão de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Glória a Deus. Aleluia.